Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Estamos no 4º domingo do tempo comum. A cor litúrgica é o verde e ela nos remete a um tempo de reflexão e de prática das verdades contidas no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendendo que esse Deus é majestoso, que esse Deus é extraordinário, nós somos chamados a praticar o louvor e adoração. E nós seremos guiados pelo coro Aideia Moraes, cantando Louvai seu santo nome, de Keith Hampton, sob a condução da maestrina Helen Heinze e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Nesse espírito de adoração e louvor, eu lhe convido a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para orarmos juntos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado, bendito e engrandecido seja o teu santo nome. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu, que é Deus majestoso, Deus cheio de graça, glória, honra e poder. Os teus filhos, Senhor Deus, se sentem felizes em poder, ó Pai, estar nesse momento, adorando, cultuando e buscando a tua face e ouvindo a tua voz. Nós fazemos essa oração
cheios de fé em nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Convido os queridos irmãos a abrirem suas Bíblias no Antigo Testamento, no Salmo de número 15. Salmo de número 15, que é a leitura indicada por nosso lecionário. Salmo de número 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Bendito seja o Senhor por sua bendita palavra. Amém. Nesse espírito que o Salmo nos traz, um momento de reflexão sobre as nossas próprias falhas, sobre os nossos próprios erros. O Salmo vai perguntar quem pode habitar no tabernáculo do Senhor. E nós sabemos quem. Aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então eu lhe convido, aí onde você está, se você puder, a ajoelhar-se e ter um momento de oração, de confissão de pecados ao seu Deus. Senhor, quão maravilhoso Tu és. Ao olharmos para Ti e enxergarmos o Deus puro e santo que Tu és, nós nos vemos pequeninos e falhos. Mas ainda, Senhor, que as nossas limitações estejam expostas diante de nós. Nós temos a alegria de saber que o Senhor é um Deus que as ouve e não nos despreza. Ouve a nossa confissão, os nossos pecados e estende a mão de misericórdia. Abre o ouvido da graça para ouvir a nossa confissão. E a Tua palavra nos ensina que o Senhor, ao ouvir tais pecados, quando estamos verdadeiramente arrependidos, o Senhor nos perdoa e deles não mais se lembrará. Louvado seja o Teu nome por tamanha graça. Louvado seja o Teu nome pelo perdão. Te agradecemos, Senhor, pois Tu és esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Ainda, Senhor Deus, suplicamos, ó Pai, que olhe também as nossas necessidades. Nós que somos completamente dependentes de Ti e que sem Ti nada podemos fazer. Voltamos os nossos olhos para Ti, para lhe rogar, tende misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, nas mais variadas dificuldades que temos em nossas vidas. De igual modo, também lhe pedimos, estende esta graça àqueles que estão necessitados, àqueles que sofrem no leito de hospital, àqueles que passam por qualquer tipo de dificuldade. Tem misericórdia, Senhor. Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas preces e o Senhor as atende com bondade de coração. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos mais uma vez por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Nesse espírito de gratidão ao nosso Deus, nós somos chamados e convidados a cantar o hino Ações de Graças e Súplicas, do Inário Novo Cântico número 56, sob a condução da maestrina Helen Heinsley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. Pelo que nos dá
É chegado um momento muito especial na vida da nossa igreja, um momento onde podemos participar do reino de Deus com aquilo que Ele nos tem dado, com os recursos que Ele mesmo tem derramado sobre as nossas vidas. Ao entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos sinalizando ao Senhor que reconhecemos que tudo o que temos e que tudo o que somos vem dEle e que somos gratos demais por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Aqui, abaixo, você encontrará todos os dados necessários para você fazer a sua transferência, o seu Pix, o depósito do seu dízimo ou da sua oferta. Vamos orar, feche seus olhos aonde você está. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, todos os recursos que Ele tem nos provido para que possamos viver de maneira digna. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, louvado, bendito e engrandecido seja o Teu nome. Reconhecemos, Senhor, que Tu és o Deus provedor, aquele que tem nos sustentado, que tem nos guiado, que tem nos amparado em todos os momentos de nossa existência. Continua conosco, aplica, Senhor Deus, aos nossos corações gratidão em todo o tempo, que saibamos que sem Ti nada podemos fazer. É uma alegria, Senhor Deus, poder participar deste momento, pois sabemos o Senhor merece toda a honra, toda a glória e louvor. Te consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos isso em o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com o coração cheio de gratidão a esse Deus maravilhoso. Vamos entoar o hino do nosso inário de número 318, Ceifeiros do Senhor, sob a condução da maestrina Helen Heisley e acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana.
Queridos irmãos, é chegado o momento de lermos a palavra do Senhor e meditar nela. Eu lhes convido a abrirem suas Bíblias no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 18 a 25, onde os irmãos acompanharão a leitura do texto sagrado que diz assim: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Você já deve ter ouvido uma frase que é muito comum e ela é muito antiga, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. Sim, que o homem, ele é capaz de mensurar todas as coisas e a partir de si ele pode dizer se algo é bom ou é mal, se é verdadeiro ou se é falso, se é verdade ou se é mentira. Essa frase, ela é muito antiga, como já disse, ela vem mais ou menos do século V antes de Cristo. Foi dita por um filósofo chamado Protágoras. Ele tinha exatamente este conceito, esta ideia, de que, a partir do homem, do seu conhecimento, da sua sabedoria, ele poderia dominar e conhecer todas as coisas e poder dizer e discriminar se são boas ou não. Isso vai retornar algum tempo depois, já no Iluminismo, que vai ver a fé, o conhecimento, o entendimento de Deus como crendice, como superstição. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está preocupado exatamente com isso. Nós estamos numa comunidade que se situa na cidade de Corinto, uma cidade grega, uma cidade portuária, uma cidade cuja vida religiosa era muito movimentada, existia lá um santuário a Afrodite e tudo isso recheado com muitas culturas. Afinal de contas, era uma cidade portuária, passavam por lá muitas pessoas dos mais variados lugares. A igreja de Corinto sofre essa influência grega. Os gregos buscam pensar, buscam a sabedoria, mas a vida cristã, o entendimento da fé cristã, ela extrapola o conhecimento humano, extrapola a sabedoria que nós adquirimos através de livros, através das escolas e faculdades. E Paulo está preocupado em orientar a igreja em Corinto para que ela não se perca, que o seu alvo não seja o conhecimento meramente humano, mas que eles entendam, através da pregação do Evangelho, que isso sim é sabedoria. E ele vai falar que, para os homens, entender o que Deus falou é loucura, porque, afinal de contas, pense bem, Deus enviou o seu próprio Filho a morrer no Calvário. E as pessoas não entendem, os gregos não entendiam, os judeus muito menos. Não compreendiam um Deus que despia-se de sua glória e vinha habitar nesta terra como eu e você. Pensando nisso, o apóstolo Paulo vai dizer, olha só, a loucura de Deus é loucura para os homens, mas Deus fez tudo da melhor maneira e é preciso entender a mensagem cristã. Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A partir dessa premissa de entender que os homens buscam algo e que o seu conhecimento é limitado, nós podemos pensar no oposto, que é Deus. E só por se chamar Deus, nós já imaginamos a vastidão de conhecimento de tudo que Ele pode fazer. Conseguindo discriminar bem quem é Deus e quem são os homens, as coisas que Deus pode fazer e que são ilimitadas,
e as coisas que o homem pode fazer e que são limitadas e finitas, nós podemos extrair algumas lições para a nossa própria vida. A primeira coisa que eu quero conversar e quero que você pense um pouco é que Deus nos deu limites. Sim, todos os seres humanos são limitados. Nós temos limite de vida, a nossa expectativa de vida até subiu, nós podemos viver a 80 anos até. E hoje, há aqueles que vivem mais e são felizes assim. Nós damos graças a Deus por sua vida. Mas nós não podemos garantir que vamos viver isso tudo, nem que vamos viver de forma plena. A idade vai nos trazendo algumas limitações, algumas dificuldades, porque o ser humano é assim, faz parte do ser humano ser limitado. Em contraponto, Deus não conhece esse tipo de barreira. Deus não pode ser limitado, não pode ser preso, não pode ser analisado dentro de uma perspectiva cartesiana humana. Deus extrapola todos os nossos conceitos e maneira de enxergar. Então nós precisamos entender os nossos limites. E o primeiro limite é, de fato, entender quem é Deus. Entender o que Ele fez, a sua obra e a sua intenção. Afinal de contas, Deus foi além do que podemos pensar e imaginar. Deus resolveu se relacionar conosco. Deus resolveu vir à terra. Deus resolveu habitar em nosso meio. E isso, às vezes, fica um pouco difícil de se entender. Nós vivemos numa sociedade muito violenta, uma cidade muito difícil, temos que nos preocupar com horários, temos que nos preocupar com quem convivemos, temos que nos preocupar aonde vamos, onde deixaremos de ir, pois essas coisas fazem parte da nossa vivência e da nossa experiência. Quando você olha para Deus, a Bíblia nos ensina pelo menos 3 coisas. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. São atributos não comunicáveis, ou seja, os homens não podem fazer coisas como essa. Ou seja, Deus pode fazer todas as coisas, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele conhece tudo. Sim, tem toda a sabedoria. Os seres humanos são limitados. Não podem todas as coisas. É importante conhecer os nossos limites para reconhecermos que Deus é todo-poderoso e nós somos completamente dependentes dEle. Não podemos nos declarar autossuficientes. Não podemos abandonar Deus e achar que podemos viver sem Ele. É exatamente o contrário. Deus não precisa de nós, mas Ele resolveu nos amar. Deus poderia viver sem os seres humanos, mas Ele resolveu criá-los. Deus não precisava que os homens fossem amados, mas Ele quis amá-los com todo o seu coração. Conhecer os nossos limites é uma das coisas que precisamos entender para compreender um pouco da pessoa de Deus e de quem Ele é. A segunda coisa que a gente pode pensar é que esses limites foram estabelecidos para o nosso próprio bem. Sem essa distinção muito bem delineada da pessoa de Deus, de Jesus Cristo e dos seres humanos, Ele foi colocado para que a gente entenda muito bem e possa viver da melhor maneira. Quando você entende as suas limitações, entende que você é humano, entende que você não pode todas as coisas, você reconhece que existe algo superior, existe Deus. E esse Deus te ama e resolveu andar contigo. Nós vemos isso muito claramente em Jesus Cristo. Jesus Cristo despe-se de sua glória, vem habitar no meio da humanidade, com os homens, com pessoas como eu e você. E Ele vai passar coisas que nós conhecemos muito bem. Jesus foi traído por um amigo, beijo no rosto. Nós conhecemos traição das mais variadas formas. Jesus foi negado por um amigo. Você talvez já tenha até passado por alguma situação como essa. Jesus foi escarnecido, foi vilipendiado, foi maltratado. Falaram mentiras e calúnias sobre ele. Mas ainda assim ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Entender que esses limites foram colocados para o nosso bem faz com que nós entendamos que Jesus está conosco por amor, por vontade própria. Ele mesmo vai dizer: olha só, a minha vida eu mesmo a dou e a dou porque quero. Dou por amor, não porque alguém tem poder para tirar minha vida, mas porque eu escolhi obedecer ao Pai e vir resgatar e redimir
à humanidade. Jesus Cristo, em seu amor, nos trouxe paz, nos trouxe salvação. E nesse mundo de desamor, nesse mundo sem esperança, nesse mundo conflituoso, uma palavra de amor, uma palavra de salvação é tudo que nós precisamos. Uma palavra de esperança, esperança no dia de amanhã, esperança que as coisas podem melhorar e que podemos viver uma vida muito melhor do que aqui vivemos. O mundo nos propõe uma série de coisas que trazem morte. Vícios, violência, desigualdade, os mais variados. E Jesus é amor. Jesus encarna a esperança e a planta em nosso coração. Então, entender esses limites e reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós podemos conviver com Ele, deve ser uma realidade na nossa existência. Deve ser algo que deve ser buscado a cada dia. Afinal de contas, ainda que pareça loucura para toda a humanidade, quando nós entendemos quem Jesus é e o que Ele fez, ganha todo o sentido. Isso nos leva à última e derradeira reflexão. Nós podemos pensar que Cristo, de fato, é a nossa razão de viver. Sim, por quê? Porque quando nós reconhecemos os nossos limites, reconhecemos que Jesus nos ama e que a vida fica melhor com Ele, nós não temos outro motivo, outra maneira de sermos felizes. O mundo te oferece muitas coisas, a sociedade nos oferece coisas demais. Você dá uma volta na rua, você vê os outdoors, você vê as propagandas nos ônibus, você vai pelo metrô, você vê as propagandas lá, todo mundo te incentivando a fazer algo, e que nem sempre é muito bom. Às vezes são coisas boas que você precisa, mas às vezes também não são coisas tão boas assim. Mas nós somos bombardeados cotidianamente pelas mais variadas coisas, pelos mais variados anúncios e que estimulam os nossos mais variados desejos. E a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso. E aí nós precisamos refletir, pois nem tudo que o nosso coração pede é bom para nós. Sim, nem tudo aquilo que o nosso coração deseja nos faz bem. E entender que a vida com Cristo é a nossa razão de existir faz com que nós busquemos algo que é eterno. E a Bíblia nos fala disso. A Bíblia nos diz que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e nem os ladrões podem roubar. A Bíblia nos fala de algo eterno, não apenas de algo passageiro. Você tem um bem, você pode desfazer-se dele quando quiser. Você pode até mesmo perdê-lo devido a algumas circunstâncias. Ou a gente vai envelhecendo, eu, por exemplo, estou perdendo os cabelos. E ficar careca não é lá algo tão terrível assim. Mas nós devemos pensar nas coisas que são eternas e são perenes, naquilo que vai ser para sempre. E salvação é para sempre. E ela só pode ser alcançada através do conhecimento de quem Jesus Cristo é. Então ele passa a ser a razão da sua vida, a razão da minha vida, pois em Jesus nós somos salvos e remidos, e nele nós somos feitos mais do que vencedores. Nele também nós somos feitos filhos de Deus. Então, nesse mundo turbulento, nesse mundo de tantas e tantas coisas que acontecem ao mesmo tempo, tire um tempo para pensar em como você tem levado a sua vida. Se, de repente, não está faltando esta compreensão de que mesmo que seja loucura para as pessoas ter fé, viver para Deus, ter uma vida religiosa profícua e abundante, para quem conhece Jesus e para quem teve experiência com Ele, é a melhor coisa da nossa vida. Desejo do meu coração é que você entenda que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, que não há limites para Ele, mas para você sim. Que você entenda que os limites que foram estabelecidos por Deus não visam o seu mal, mas sim o seu bem, que Ele deseja com isso, que você olhe para os céus e possa ver um Deus que te ama e que se preocupa contigo. Que você entenda que a nossa vida só encontra razão e sentido quando nós entendemos que Jesus é a nossa razão de viver. Aí todas as coisas se alocam no devido lugar, todas as coisas ganham sentido e nós podemos ser verdadeiramente felizes. E felizes não somente neste momento, não somente neste mundo, mas plantando e caminhando para
a eternidade. Que Deus te abençoe e faça frutificar essa palavra em seu coração. É sabido que nosso pastor, reverendo José Mirabô, está em gozo de suas férias. Nós rogamos ao Senhor que esse tempo seja um tempo de alegria com ele, juntamente com a sua família, que ele possa refazer as suas forças e retornar para a sua igreja que tanto o ama. Continue orando por sua vida e que Deus o abençoe. No domingo passado, no culto das 10h30, o nosso culto matutino, nós tivemos presenças ilustres abrilhantando o culto do Senhor. Tivemos conosco o nosso irmão Ezequiel Decotelli, baixo, e também da pianista e organista Regina Lacerda. Nós registramos aqui os nossos agradecimentos por presenças tão especiais em nosso meio. A partir do domingo 5 de fevereiro, nós iniciaremos aqui na nossa igreja a escola dominical com o tema do Antigo ao Novo Testamento. É um novo curso preparado para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos na palavra do Senhor. Nós teremos alguns módulos, 3 módulos, com 6 aulas cada um, e serão apresentados de forma muito especial, de forma muito didática, e ao final de cada módulo, cada participante receberá o seu certificado aqui mesmo, na nossa igreja, no culto matutino, às 10h30. Então, venha participar. Lembre-se, 5 de fevereiro, às 9h30, aqui no nosso templo. Convido os irmãos a fazermos juntos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça remidora e salvadora de Jesus Cristo, que imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e eternamente. Amém.